Graças a Deus, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, irmãos. Estamos agradecidos ao nosso Deus por mais uma noite de estarmos reunidos. É sempre bom estarmos na presença de Deus, sabendo que isso um dia será tirado de nós. Mas enquanto você pode ter a porta desse tabernáculo aberto, venha ao culto, venha ter comunhão, venha adorar Deus, venha ser curado, venha ser liberto, venha receber alegria no teu coração. Aproveite cada minuto que Deus te dá para estar cultuando a Ele. Muitos desejam, numa noite como essa, estar sentado no tabernáculo como você está, mas talvez esteja em um leito de um hospital, talvez esteja sozinho na sua casa, numa cama, não tendo ninguém ao seu lado, alguém que cante um hino com ele, com ela, que faça uma oração. Mas você nessa noite está tendo a oportunidade de ter o teu irmão, a tua irmã ao teu lado, cantando contigo, orando contigo, glorificando contigo. Isso é uma grande operação de maravilhas. Vamos nos colocar de pé, amados. Leiamos a Escritura de Marcos capítulo 5, versículo 27 e versículo 28. O irmão Irineu, na terça-feira, ali em Rio Preto, falou sobre essa escritura, e ela ficou muito latente na minha mente durante essa semana. Agradeço ao pastor pela oportunidade, que Deus o recompense. 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. Senhor Deus, é com essa mesma fé que chegamos aqui nessa noite, para te tocar, para sairmos daqui convicto que recebemos algo grandioso da tua parte. Ajuda-me nesta noite, Senhor, que não seja o homem falando, mas seja o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, vamos ouvir as irmãs louvando ao Senhor. Todos falam dos perigos
Graças a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando nossas irmãs, que elas continuem nessa inspiração, louvando ao nosso Deus. Nós observamos, irmãos, nessa escritura, que comumente é muito usada pelos pregadores. O irmão Brana faz muitas menções em várias mensagens dessa escritura. No versículo anterior, no versículo 24, mostra que quando Jesus chegou naquela cidade, havia uma grande multidão que o apertava. Você imagina bastante pessoas, mais de 1000 pessoas, ao redor de Jesus. A dificuldade que os discípulos estavam tendo de afastar as pessoas, porque assim que Jesus chegou, como cita a Bíblia, ali no porto, logo Jairo veio ao encontro dele e rogou a Jesus que ele fosse até a casa dele, porque a filha dele estava enferma, muito enferma. E então Jesus seguiu para a casa de Jairo. Havia uma certa emergência para Jesus chegar na casa de Jairo. O pai, Jairo, estava muito aflito. Então não foi fácil para os discípulos seguirem e guiarem Jesus, afastando as pessoas, porque a fama de Jesus estava muito grande. Até então Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, Jesus já tinha curado o paralítico de Cafarnaum, Jesus já tinha parado a tempestade. Quando ele atravessou, vocês sabem a história, Jesus havia expulsado o demônio daquele jovem ali de Gadara, aonde ninguém conseguia deter ele. Ele vivia nos sepulcros, se alimentando de cadáveres.
nem as correntes conseguiam prender aquele rapaz. E o quanto a família estava aflita vendo aquela situação. E o profeta disse: se há um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder. Provavelmente o que levou Jesus a atravessar aquele mar foi o clamor daqueles pais. Porque não tinha solução para o filho. E quando Jesus, indo ao mar, se levanta aquela tempestade, legiões de demônios se levantaram para afundar o barco onde estava Jesus. Os discípulos estavam com ele. E isso mostra que, embora Jesus esteja no barco, ou você esteja no barco com Jesus, isso não vai te impedir de tu passar por grandes tempestades na tua vida. É aí que elas vão se levantar mais, porque Jesus está no barco, Jesus está com você. E então os discípulos, com medo de usar a fé, confiando nas suas habilidades, porque ali estava Pedro, que era um pescador, ali estava Tiago, ali estava João, já estava acostumado a enfrentar aquelas ondas, não quiseram usar a fé, usaram suas habilidades. Deus não precisa das nossas habilidades. Deus precisa da tua fé. Deus quer que você creia na sua palavra, creia nele. Então os discípulos despertaram Jesus, e ali Jesus então desperta, com a voz serena, não como esses pregadores aí fora que gritam e assopram, mas com a voz serena disse: vento, acalma-te. Onda, acalma-te. E eles reconheceram a voz do Criador. E houve bonança. Tudo isso Jesus havia feito, e quando ele chega em Gadara, e ele desce do barco, o rapaz que estava endemoniado a distante, quando Jesus colocou o pé dele na areia daquela cidade, o diabo sentiu o impacto lá onde o rapaz estava. E aquela legião de demônio trouxe o rapaz para Jesus. E Jesus apenas, com o levantar de sua mão, dando uma palavra àquele jovem, o libertou daquele mal, daquela legião de demônios. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode fazer o mesmo hoje. Aquele rapaz disse a ele: Senhor, permita eu seguir contigo. Eu quero ser um dos seus discípulos. Jesus disse a ele: não. Volte para a tua família. Volte para os teus. Agora, imagine, você que é mãe, você que é pai, tendo um filho que te causa tantos problemas, faz você perder sono, faz você derramar lágrimas. E muitos diziam para você que não havia jeito, solução. E agora você consegue ver aquele filho vindo, andando, vestido. Porque o demônio que tomava ele, fazia ele se despir. E agora ele volta vestido, são, com a sua consciência sã. E quando aquela mãe viu aquele filho, quando aquele pai viu aquele filho vindo, que alegria foi ao seu coração. Tudo isso já havia acontecido. Agora Jesus volta para outra margem. E tudo isso aquela multidão tinha conhecimento. E diz aqui a Bíblia que, no versículo 25, então certa mulher que havia 12 anos
tinha um fluxo de sangue. Às vezes a gente lê e às vezes a gente não procura ter um pouco mais de conhecimento. A própria Bíblia mostra coisas a respeito da situação dessa mulher. Por que ela sofria 12 anos? Que sofrimento era esse? Será que o sofrimento que ela sofria 12 anos era apenas pelo fluxo de sangue? Levítico capítulo 15, pedi para o irmão colocar na tela. Levítico capítulo 15, versículo 19. Vejam o que a Bíblia fala sobre uma mulher quando estava com fluxo de sangue, nos seus períodos, as irmãs sabem. Versículo 19 diz assim: mas a mulher, quando estiver fluxo, e seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Versículo 25, 26 e 27. Também a mulher, quando manar o fluxo de sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, o seu período, todos os dias do fluxo de sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. 27, 26, né? Toda a cama sobre que ela deitar nos dias do fluxo, ser-lhe-á como cama de uma separação. Toda coisa sobre o qual se assentar será imunda, conforme a imundície da sua separação. 27. Qualquer que tocar será imundo, portanto, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Obrigado, irmãos. Essa era a condição que ela estava sofrendo. Ela era considerada uma mulher imunda. Ela não podia entrar num culto como esse. As pessoas não podiam falar com ela, tocar nela. Se alguém tocasse nela, tinha que tomar um banho até o final do dia. Se ela se assentasse em uma cadeira, ninguém podia se sentar naquela cadeira que ela sentou, porque ali se tornou imundo. Ela era excluída. Não tinha muitos amigos. E ela vinha sofrendo isso há 12 anos. 12 anos. Que sofrimento para uma mulher. Lá vai a imunda. Ninguém convidava ela para ir na sua casa. Quantos cultos ela desejou assistir e não podia ir? Ela não podia levar o seu sacrifício, porque ela sofria deste mal. No versículo seguinte diz assim: e que havia desperdiçado muito com médicos. Agora começou esse processo. Vai ao médico. Nós temos um tratamento que vai resolver seu problema. Não resolveu. Levado a outro médico, a outra clínica. Vá para essa cidade que lá tem o melhor tratamento. Também não resolveu. A família gastando. Tudo que ela tinha estava se esvaindo. Além da sua saúde, seus recursos, tudo estava indo embora. E cada médico que dizia para ela, não tem jeito, era um peso maior no seu coração. Coloque você numa situação como essa. Você indo a um médico e ele dando um diagnóstico de uma doença
difícil de ser tratado. Se fala muito do câncer hoje. E você vai perdendo a esperança, vai perdendo, vai desanimando, porque não consegue ver uma luz, e começa a perceber que aquilo que tem, os recursos que tem, que poderiam dar os melhores médicos, está se indo, está se esvaindo. De nada lhe aproveitando, diz a Escritura, mas indo a pior. Só piorava a situação dessa mulher. Não tinha mais o que fazer. Era excluída da sociedade, não podia ir ao culto, não via nenhuma esperança para ela. Mas o versículo 27 começa então a aparecer uma luz. Porque no versículo 27 diz assim: e ouvindo ela falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Ela começou a ouvir o que Jesus estava fazendo. Talvez ela perguntou, mas ele é um médico? Olha, médico não sabemos, mas eu acho que ele é o médico dos médicos. Mas eu fiquei sabendo que havia um paralítico. Isso, ele fez o paralítico andar. Então, cada vez que ela ouvia a respeito de Jesus, o profeta fala na mensagem, o caminho provido por Deus, algo dentro dela começava a pulsar. Algo começou a se mover dentro dela. Por isso a importância de você estar no culto, por isso de você ter a importância de você manter essa conexão com Deus. Porque quanto menos você escuta a palavra, você vai enfraquecendo. E o mundo vai te sufocando. As coisas do mundo vão te sufocando. E quando você se sente sufocado, só há um lugar de escape. Corra para o tabernáculo, corra para a presença de Deus, se preencha de Deus. Porque você terá que voltar lá fora para enfrentar. E aquilo começou a se mover dentro dela. O profeta, no parágrafo, a mensagem, o caminho de Deus feito para nós, ele diz assim no 176, certa vez havia uma mulher, e ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. O profeta diz, aleluia, os médicos não puderam curá-la. Nós ouvimos ontem o pastor Sebastião ali em Rio Preto falando, agradeça pelos médicos. Se não houvesse o médico, muitas outras pessoas já haviam morrido. Os médicos vão até onde ele pode. Mas chega uma hora que não é mais um médico. É Jesus. Você lembra daquele casal que estava com um filho morrendo? E eles chamaram o irmão Brana. E os médicos disseram, não, você não pode entrar, porque a doença que ele tem é contagiosa, e você não pode entrar. E os pais disseram, não, ele vai entrar. Porque se o irmão Brana entrar aqui na sala onde está o meu filho vai ser curado. E com muita dificuldade ali, conseguiram colocar o irmão Brana na sala onde estava aquele jovem. E ali então, o irmão Brana orou por aquele jovem e disse aos pais, não se preocupe, já está tudo resolvido, ele vai se levantar. E a enfermeira olhou para ele e disse, reverendo,
Você não tem vergonha, reverendo, de estar enganando esses pais? Está aqui, reverendo, está aqui, os exames. Está aqui mostrando que não tem jeito. E você está dizendo para esses pais que essa criança vai se levantar? Não tem como. Antes do irmão Brana falar algo, os pais logo se manifestaram e disseram: só um minuto, minha jovem. O problema é que você está olhando para o cardiograma, para os exames. Nós não estamos olhando para isso, nós estamos olhando para a promessa que o Senhor nos deu. Chega uma hora que você tem que parar de olhar para determinadas coisas, senão você não vai conseguir prosseguir. E isso só vai piorar. Mas creia em Deus, creia na sua palavra e caminhe, e Ele vai abrir o mar para você. Os médicos não puderam fazer nada. E certo dia, ela estava a ponto de desmaiar. Ela perdia muito sangue, talvez seu rosto já era pálido, débil, fraca. Ela tinha um fluxo de sangue por muitos e muitos anos. E certo dia, ela ouviu um barulho em um barco. E ela olhou. E eis que havia vindo o caminho provido por Deus, diz o profeta. Que coisa! Ali viu o caminho que Deus havia provido por ela, para ela. Só que havia muitos obstáculos. Você tem que lutar. O cristão tem que lutar. O profeta diz: você tem que lutar por cada polegada do céu. Tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus conquistou é direito seu. Lute por isso. A multidão, a sua debilidade. Quando ela saísse na rua, as pessoas já iam identificar ela. Talvez alguém iria impedir ela de se aproximar de Jesus, porque ele era um rabi. Ela, imunda, não podia chegar próximo dele. Só que nós observamos que na casa dela, provavelmente, ela determinou algo para ela. O pastor ontem falou, lá em Rio Preto, você tem que parar de se maldizer. Você tem que parar de estar se lamentando. Parar de estar se culpando. Porque você vai ficar se lamentando, nunca vai dar certo. O culto começa na tua casa. Aqui é o reflexo do culto que começou na tua casa. Você vai refletir aqui, dentro do tabernáculo, o culto que você faz na sua casa. E lá na casa ela disse: se eu tão somente puder falar com ele, não. Se eu tão somente puder dizer para ele vir tocar em mim, também não. Se eu tão somente puder tocar na orla da sua veste, eu vou ser curada. A palavra de Deus diz que você deve fazer prova de Deus. Você tem uma necessidade? Eu pergunto a nós nessa noite. Você tem uma necessidade nessa noite? Se você tem uma necessidade, levante tua mão. O profeta fala algo aqui. Mensagem provando a sua palavra. É a atitude que sempre traz resultado. É a atitude que você toma para com Deus. É a aproximação. É como você vem a Ele.
A atitude é que se requer. É isso que se requer esta noite, diz o profeta. Estimado amigo, requer-se atitude. Nós estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo. Mas é a sua atitude que vai trazer resultados. A mecânica está aqui. E do mesmo modo a dinâmica. Se você tão somente puder dar a partida, Deus fará o resto. É a sua atitude. A atitude dela foi essa: se eu tocar. E isso, como a palavra de Deus nós vemos aqui, ela ouviu a falar a respeito de Jesus. O profeta diz: algo dentro dela começou a palpitar, algo dentro dela começou a mover-se, uma força sobrenatural começou a agir dentro dela, porque ela já estava fraca, débil, e ela sai de sua casa, aquela multidão ali cercando Jesus. Como chegar a Jesus? Irmão, quando você determina algo com fé, as portas vão se abrir. O profeta diz que a fé, ela abre porta onde não há porta. Use a tua fé e vá golpeando, abrindo o caminho, e você vai chegar ao destino. Ela determinou e foi. Foi tirando os obstáculos, foi tirando as suas fraquezas, foi tirando suas limitações, foi tirando os críticos dos seus caminhos. O profeta diz: havia muitos críticos ali. O que você vai fazer lá? Se os médicos não resolveram o teu problema, se aquele médico fulano de tal, o melhor, não resolveu o teu problema, você acha que esse homem vai resolver o teu problema? Diz o profeta, ela não parou para ouvir isso, porque algo dentro dela estava se movendo. Algo tem que se mover dentro de você. E ela começou a ir, puxando para cá, lembrando que se ela tocasse em alguém, ela era imunda. Ninguém podia tocar nela na condição que ela estava. Mas ela foi. Talvez foi se rastejando. Quantos de nós, às vezes, não chegamos assim? Já sem forças? Usando o resto de tudo. E Jesus continuava andando. E ela foi. Ela focou em Jesus. A Bíblia diz: olhai firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. O foco dela era Jesus. Você tem um foco, irmão? Não tire teu foco de Cristo, não tire teu foco da palavra, não tire teu foco dessa mensagem. E em dado momento, ela tocou na orla. E quando ela tocou na orla, Jesus parou naquele exato momento. Jesus sentiu que algo tocou ele. E ela tocou em Jesus. No instante que ela toca em Jesus, o sangue estanca. Parou. Ela sentiu no corpo dela algo acontecendo. E é assim com cada um de nós, quando estamos lá fora no mundo, mas quando ouvimos a palavra, quando tivemos uma experiência com Deus, é diferente. Você sente algo diferente. Seu pensamento é diferente. Suas ações são diferentes. Seus desejos são diferentes. Jesus parou. O profeta diz na mensagem, provando suas palavras, ele ficou fraco. Parou e
Alguém me tocou. Oh, que pergunta é essa? Quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos, mas Senhor, uma multidão aqui, Senhor. Todo mundo está te tocando. Todo mundo está empurrando. E o Senhor quer saber quem te tocou? Jesus disse, mas alguém me tocou diferente. Se você ler aqui, Jesus vai dizer, quem tocou nas minhas vestes? Jesus sabia onde ela havia tocado. Porque quando alguém me tocou, eu senti que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Você não pode vir ao culto e sair a mesma pessoa, irmãos. Você tem que receber algo da parte de Deus. Para poder você enfrentar esta semana que está se aproximando. Jesus parou, começou a olhar na congregação, o profeta usa essa expressão. E ela ali, parada, porque ela sabia que a condição que ela vivia era uma condição de uma mulher imunda, ela não podia tocar nele. E ele olhou, não tem como você escapar do olhar de Jesus. E quando o olhar foi nela, ela disse, Senhor, fui eu que te tocou. Eu havia sofrendo há 12 anos, Senhor, com este fluxo, sendo uma mulher imunda. As pessoas não conversavam comigo, eu não podia ir a um culto. Mas eu disse, se eu tocasse na tua veste, Senhor, eu seria curada. Jesus olhou para ela novamente e disse, filha, que coisa tremenda. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus citando para outra pessoa essa expressão. Filha, você é filha dele. Você é filho dele. Filha, a tua fé. Ela foi em busca de cura. Mas Jesus sempre te dá algo muito além daquilo que você pede. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Ser curada deste mal nunca mais. Ali ela foi liberta. Você pode ficar de pé? Qual é a tua necessidade? Você pode fechar teus olhos? As irmãs podem solar somente crer? Mantenha teus olhos fechados. Você é essa mulher nessa noite. Quero que você consiga ver essa multidão. E lá no meio daquela multidão está Jesus. Mova a tua fé nessa noite. Ela queria ser liberta há 12 anos daquele mal. É uma cura que você quer? É uma libertação?
Se mova pela fé. Tire do caminho essas coisas que estão te atrapalhando. Tente ver Jesus agora. Se esforce um pouco mais. Senhor Deus, aqui nós estamos nessa noite, na mesma condição daquela mulher. Sofreu há tanto tempo. Parece que não tinha mais solução. Mas é nessa hora que o Senhor se apresenta para nós. Quando não há mais solução, quando não há mais forças, quando não há mais recursos humanos, aí o Senhor se apresenta. E o Senhor diz: minha filha, meu filho, a tua fé te salvou. Você tocou em Jesus nessa noite. Você está curada em nome de Jesus. Este mal sai da tua vida. Você que está nos acompanhando em casa, pela internet, creia nisso. Esse espírito de depressão que tem manietado esta mulher, assim como manietava aquele gadareno, você está liberto disso. Você está liberta disso. Deus, nós tomamos posse disso. Eu sinto isso no meu corpo, na minha alma. Oh Senhor, obrigado. Parecia que não tinha jeito para mim. Ninguém dizia que havia um jeito, uma solução para a minha vida. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor resgatou esse irmão. Resgatou esta irmã. Que você possa sair daqui nesta noite convicto, assim como ela voltou para a casa dela. Seu coração jubilava de alegria. Estou livre deste mal. Agora eu vou poder ir ao culto. Nunca mais serei taxado de imundo, de pecador, pecadora, de enganador, de enganadora. Não, agora eu estou livre deste mal. Jesus Cristo me libertou. Que essas células voltem ao normal, que sejam restaurados. Senhor, nós apresentamos aquela criança, o Felipe. Os médicos fazem o que podem, mas o Senhor pode restaurar o corpo daquela criança, sem deixar nenhuma sequela, Deus. O Senhor é real, nós cremos nisso. O Senhor é real. Em nome de Jesus. Aqui está também a nossa irmã, que tem passado por essa luta. Em nome de Jesus. Que o Senhor cure a tua serva. Deus, muito obrigado, Senhor.